Historicamente, sabe, o mundo sempre operou sobre uma premissa que é até muito intuitiva. Aquela ideia de que a pobreza extrema e a escassez eram os maiores obstáculos para o crescimento de uma família. A lógica era bem simples, né? Uhum. Sem recursos, menos filhos sobrevivem. É a biologia básica. Exatamente. Mas hoje, bom, se a gente olhar para o mapa global, parece que a matemática da biologia humana simplesmente quebrou. Nossa, quebrou completamente. É bizarro porque os países mais ricos, mais seguros e com os cidadãos mais educados de toda a história do planeta são, paradoxalmente, os lugares onde as pessoas estão parando de ter filhos. As maternidades estão esvaziando não por falta de comida, mas por um excesso de algo muito mais complexo. E isso nos força a questionar os próprios pilares do comportamento humano. Porque quando a gente tenta explicar por que fazemos o que fazemos, a gente geralmente recorre àquelas lentes tradicionais, sabe? Tipo a religião, né? Que sempre disse que a vida é uma guerra interna entre o bem e o mal. Isso, ou a biologia evolutiva, que argumentou por muito tempo que somos apenas tipo máquinas de sobrevivência biológica programadas para espalhar nossos genes a qualquer custo. E tem a economia clássica também. Sim, que sugere que o ser humano é um ator puramente racional focado em acumular capital. Ou até o liberalismo, que pinta aquele quadro super reconfortante de progresso moral constante em direção à razão. O problema é que nenhuma dessas lentes consegue explicar, sozinha, o paradoxo de uma sociedade riquíssima que decide voluntariamente parar de se reproduzir. Ou o porquê de pessoas incrivelmente inteligentes tomarem decisões financeiras aparentemente autodestrutivas. Pois é, fica uma lacuna enorme. E é por isso que a nossa exploração de hoje adota uma abordagem bem diferente. Nossa missão nesse mergulho profundo é analisar o mundo através da teoria dos jogos e de um texto conceitual muito intrigante sobre as 5 energias que moldam a nossa existência. E vale ressaltar que o objetivo aqui não é julgar se o tabuleiro da sociedade é moralmente certo ou errado. A gente sabe que a injustiça é uma constante histórica, né? Com certeza. A ideia é decodificar como esse tabuleiro funciona na prática, entender os incentivos ocultos para que quem nos ouve possa parar de reagir cegamente aos eventos e comece a ter verdadeira soberania sobre o próprio destino. Exato. E para decodificar um jogo, o primeiro passo absoluto é entender quem são os jogadores e quais são as restrições do ambiente. A teoria dos jogos reduz qualquer interação humana a 3 componentes: os jogadores, as regras e os incentivos. Certo, vamos destrinchar isso, porque é aqui que entra o conceito daquelas 5 energias que definem os indivíduos, não é? Uhum. Pense nelas como moedas de troca sociais, com as quais a gente entra na partida. Nós temos a água, o ar, o fogo, a terra e o metal. Tá, isso soa quase místico à primeira vista, mas eu sei que tem uma base sociológica muito prática. Deixa eu tentar deduzir aqui. A Terra deve estar ligada ao mundo material, correto? O dinheiro, as propriedades. Perfeitamente. É o capital bruto, o ambiente. Já o metal representa o poder estrutural e o status de autoridade. Digamos que o metal é quem dita as regras sobre como a energia da Terra pode ser usada. Pode ser a crença religiosa de uma época ou o status político. Entendi. Então o fogo seria a força física, a disposição para o conflito, a violência ou até o vigor atlético. Isso mesmo. É a pura imposição de vontade. E aí sobram a água e o ar. A água está muito ligada à percepção pública, o tamanho da comunidade, a fama, a beleza, o carisma. Aquela capacidade de encantar as pessoas. Exato. E o ar representa a inteligência, a capacidade de conversa, a comunicação e as ideologias. É tipo a tecnologia abstrata e a inovação. Mas, me corrija se estiver errado, essas energias não atuam no vácuo. Se uma pessoa nasce com muita energia de ar, sei lá, um gênio da matemática, o valor disso vai depender inteiramente do mundo ao redor dela? Com certeza. E aí é aí que entra o conceito vital das superestruturas. A superestrutura é o panorama geral. Ela é moldada pela demografia, pela riqueza, pela tecnologia e pelo nível de competição daquela sociedade. Ah, então é como se a vida não fosse como xadrez, porque no xadrez o tabuleiro tem sempre aquelas mesmas casas, não muda. A vida é muito mais como um videogame onde o cenário muda de repente. Nossa, sim, uma excelente analogia. Porque, pensa bem, se você está numa superestrutura de vila pequena, lutando contra a natureza, as regras são umas.
O fogo para arar a terra e a água para manter a comunidade unida valem muito. Uhum, valem tudo, na verdade. Mas se de repente o jogo atualiza para uma metrópole moderna, hiperconectada, movida a metal e terra, as regras mudam completamente, né? Alguém que tenta resolver um problema num escritório usando fogo, que é força física, vai direto para a cadeia. É rir pra não chorar, mas é a mais pura verdade. O que é fascinante aqui é que o erro mais comum da história humana é justamente tentar jogar com as regras de uma superestrutura antiga num cenário moderno. Quando a gente domina a leitura de como a sociedade precifica essas energias, a gente ganha poderes reais de previsão sobre as tendências do mundo. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque e se a gente aplicar essas regras ao instinto mais básico de todos, a reprodução? Ah, o famoso jogo do casamento. Isso. O texto propõe esse experimento mental. Vamos imaginar uma sala com 5 homens e 5 mulheres. A gente classifica eles de 1 a 5 com base na atratividade, que é uma soma de genes, riqueza da terra e o status do metal. Onde 5 é o topo e 1 é a base. Pela biologia, os homens buscariam quantidade e as mulheres cautela. Mas se fôssemos usar o equilíbrio de Nash, a teoria matemática... A cooperação perfeita, né? Isso. A matemática sugere que a cooperação ideal é o 5 casar com 5, o 4 com o 4 e assim por diante. Assim, todos maximizam seus resultados, o mercado se equilibra e a sociedade prospera. Só que na vida real a racionalidade falha miseravelmente diante da busca por status. O que acontece na prática é que as mulheres de todos os níveis tendem a querer apenas os homens de nível 4 ou 5. Os CEOs, os líderes de alto status. Exato. E isso gera uma reação em cadeia. Os homens de nível 1 a 3 percebem que a matemática está contra eles. A energia que precisam gastar não compensa, então eles desistem. Abandonam a vida social e formam aquele fenômeno dos incels. O comportamento. Em sociedades pobres e de baixa população, o jogo era outro. Havia até poligamia, para mascarar a paternidade e garantir proteção. Em sociedades de crescimento econômico rápido, víamos casamentos arranjados para gerar volume populacional. E no mundo superpovoado e rico de hoje? Virou um jogo de status de soma zero. Tá, mas me deixa fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Esperar que a sociedade inteira colapse, que as taxas de natalidade despenquem apenas por causa de likes no Instagram ou busca por status social no shopping. Isso não é o auge da irracionalidade humana? Parece, né? Mas não é irracionalidade se a gente entender que o incentivo primário simplesmente mudou. A sobrevivência deixou de ser a preocupação. No Ocidente, a gente abraçou o materialismo e abandonou a religião. Então a reprodução virou um fardo econômico. Exatamente. A menos que ela garanta uma ascensão social. Tem filhos, consome muita terra, muito dinheiro. O objetivo passou a ser manter ou elevar o status de metal e água, e não apenas sobreviver. E as consequências geopolíticas disso são assustadoras. É só olhar para o leste asiático. Na Coreia do Sul, a taxa de fertilidade despencou para algo em torno de 0,6. A competição educacional lá é tão feroz que já tem restaurantes com placas de proibido crianças. Sim, um ambiente focado apenas na produtividade adulta. Em contraste com a África, por exemplo, onde o foco ainda é a sobrevivência pura e os números populacionais são defesa. E tem o caso de Israel, que a fonte cita e que eu achei brilhante. Porque é a única nação rica, cheia de energia de ar e metal, que tem a taxa de reposição bem acima de 2,1. Porque lá, a superestrutura transformou a fertilidade num símbolo de patriotismo e dever religioso. É um status supremo de sobrevivência nacional. Ou seja, mudaram-se os incentivos do tabuleiro, o comportamento mudou. Então, o que tudo isso significa para a jornada individual? Se o status dita a reprodução e o valor na sociedade moderna, como o indivíduo alcança esse sucesso? É só esforço? Ou as regras estão viciadas? Ah, aí a gente precisa desconstruir alguns mitos psicológicos muito populares, como o famoso teste do marshmallow. Aquele da gratificação adiada do Walter Mischel, certo? Onde a criança espera para comer o doce? Esse mesmo. Ou o conceito de mindset de crescimento da Carol Dweck e a prática deliberada. A narrativa pop diz que se você tiver autocontrole e resiliência, você vence. O grande choque de realidade é que, pela teoria dos jogos, estamos confundindo correlação com causalidade. Nossa, explica isso melhor. Pessoas ricas têm essas características porque a riqueza permite isso.
e não o inverso. Quando a gente analisa o abismo entre a criação de pais ricos e pobres, os ricos fornecem um vocabulário sofisticado, uma atitude amigável focada em negociação e estabilidade. As promessas são cumpridas. E os pais mais pobres? Operam na volatilidade, o estresse é constante, a linguagem é mais simples e a atitude autoritária. É baseada na obediência e no medo. O que me lembra de uma analogia perfeita para consolidar isso. Avaliar essas duas crianças com o teste do marshmallow é como julgar dois corredores, onde um está numa pista olímpica emborrachada e o outro está correndo num pântano cheio de lama. Exatamente. De autocontrole. Ele mede a confiança da criança na figura de autoridade. Para quem vive no pântano, onde as promessas são sempre quebradas pela falta de dinheiro, comer o doce imediatamente não é falta de controle. É a jogada mais inteligente a se fazer. É a pura estratégia de sobrevivência. Se conectarmos isso ao cenário geral, percebemos que esses pais que criam os filhos no pântano não são maus ou ignorantes. Eles estão jogando o jogo de um mundo perigoso. Eles ensinam obediência cega porque isso protege a criança. Sim, protege de ter problemas com a polícia ou com chefes abusivos. Enquanto os ricos ensinam os filhos a debater e negociar, porque eles vão assumir papéis de liderança no topo do tabuleiro. Faz todo sentido. E o texto conecta isso de forma brilhante com as 5 formas de ascensão social. Como o indivíduo tenta subir de vida. Você pode subir via terra, que é o empreendedorismo duro, via metal, que é herdar o poder e as posições. Ou pela água, né? Que é o jogo do casamento que a gente acabou de falar. Casar com alguém de alto status. Tem o ar também, que entra muito a sorte, o timing ou a imigração, mudar de superestrutura. E, por fim, o fogo, que é a ascensão pela luta física ou até pela guerra. Mas isso levanta uma questão gigantesca. Se o sistema é projetado para manter a elite no topo via herança, essa energia do metal, e treina a base apenas para obedecer no pântano, como a sociedade não congela de vez? O que causa aquelas mudanças sísmicas na história? A resposta está na superprodução de elites. É fascinante, porque as revoluções, aquela energia brutal do fogo, elas quase nunca são iniciadas pelos mais miseráveis. É mesmo, a gente tem aquela visão romântica do camponês com a tocha na mão, iniciando tudo. Pois é, mas não, o colapso é gerado pelas altas expectativas dos ricos contra as baixas expectativas dos pobres. A elite manipula o sistema para que todos os seus filhos ocupem as cadeiras do topo. É um jogo de soma zero. Quando as cadeiras acabam, a frustração explode. Tipo um jogo de dança das cadeiras que deu muito errado. Exato. Uma facção dessa elite ou uma classe média aspiracional que ganhou muito dinheiro de terra, mas ficou sem acesso ao poder de metal, se revolta. E eles cooptam os pobres usando 3 promessas históricas infalíveis. As 3 ferramentas de imobilização, quais são? Cancelar dívidas, redistribuir terras e propriedades e acabar com a escravidão, seja ela literal ou financeira. E nós temos que ser bem imparciais aqui. O autor mostra isso como um padrão matemático puro. Sem tomar partido político, claro. É só reportar a mecânica do tabuleiro. Exatamente. Vemos isso na Guerra Civil Romana, com Júlio César prometendo perdão de dívidas para destruir seus rivais. Vemos nas revoluções na China, nos inícios do Islã e até no populismo moderno de várias vertentes ideológicas, com líderes prometendo combater o establishment e perdoar dívidas estudantis ou habitacionais. Nossa, isso muda completamente aquela visão romântica da história. Uma revolução raramente é um conto de fada sobre justiça pura. Muitas vezes, é só uma briga de cadeiras entre a elite, onde a classe trabalhadora é usada como motor do carro para dar um reboot no jogo. Isso levanta uma questão importante sobre a governança de um país. A mobilidade social não é um luxo, ela é a ferramenta máxima de estabilidade. A válvula de escape da panela de pressão. Sim. Quando o tabuleiro permite caminhos genuínos para subir na vida, seja por mérito, emigração ou abrindo um negócio, o sistema prospera. Vimos isso tanto na América democrática dos anos 50, quanto na China planificada do mesmo período. A regra vale para diferentes ideologias. Mas quando a escada é retirada e o topo se fecha, a única saída racional para a multidão lá embaixo é quebrar o tabuleiro. É impressionante. Sabe, a teoria dos jogos nos mostra que indivíduos isolados raramente mudam o mundo. Mas compreender essas correntes invisíveis, as superestruturas e os incentivos,
nos dá algo inestimável para quem está acompanhando a nossa análise. Nos dá soberania, não é? Exato, soberania. Ao entender em qual jogo você está inserido, seja o do namoro por status, o da ascensão corporativa, que exige negociação, ou da estabilidade comunitária, você pode parar de reagir como um peão cego. Pode começar a desenhar sua própria estratégia, maximizando sua energia de ar, que é a sua sorte e inteligência. E estar sempre atenta para não jogar com as regras de ontem no mundo de hoje. E para fechar, durante a nossa discussão, a gente tocou brevemente naquela ideia do efeito Dunning-Kruger, lembra? Quando a gente fala de habilidades e energia de ar. Aquela ideia de que os mais incompetentes são frequentemente os mais confiantes. Sim, porque eles não têm nem o conhecimento necessário para perceber o quão errados estão. Exatamente. Agora, pensa nisso numa escala macro. Uma provocação final. E se as pessoas lá no topo da nossa superestrutura atual, aquelas mesmas que estão monopolizando energia de metal e ditando as regras, sofrem massivamente desse efeito? Nossa, isso é assustador. E se nós estivermos sendo guiados para um colapso demográfico e social por líderes que estão extremamente confiantes na sua própria ignorância? Pessoas que ganharam o jogo do metal por herança ou pelo pântano das finanças, mas que não entenderam que o jogo virou. Fica o convite para reflexão para quem nos ouve. Uma excelente reflexão de verdade. Em quem estamos confiando os marshmallows do nosso futuro? Quando as regras mudam e os líderes não percebem, a única saída é a gente mesmo entender a matemática do tabuleiro. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa análise profunda e até a próxima exploração